Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Brojo. Será que campanha tem data de validade? Toda hora você tem que ficar lá desativando e criando novas campanhas? Essa foi uma dúvida que eu recebi lá no meu Instagram e eu trouxe um vídeo bem detalhado para dentro aqui do YouTube. Lembrando também que se você está cansado de não ter resultado e não quer perder tempo, eu tenho um treinamento bem passo a passo. Vou deixar o link dele na descrição. Se você tem um e-commerce, investe mais 50 mil, eu consigo te ajudar a escalar a sua operação, que é liberar tempo na sua agenda através da minha agência. O link também vai estar na descrição. Então aqui dentro do gerenciador eu vou te explicar e te mostrar alguns exemplos. E o primeiro passo para eu te mostrar um exemplo é a gente saber a data das campanhas. E aí eu vejo um erro muito comum, que é o quê? O pessoal vem aqui e coloca no nome das campanhas a data. Isso quando a pessoa é muito organizada, quando não está tudo no aleatório. Sendo que não precisa. Você precisa conhecer a ferramenta mais a fundo porque ela tem muitas funcionalidades que vai te ajudar. Uma delas é a questão da data. O que você vai fazer? Vai vir aqui, vai descer até a parte aqui, ó, personalizar colunas, e você vai colocar data. Aqui a gente tem a data da criação e da última edição. Data da criação, quando foi criada. A edição, a última vez que você editou. Essa data ela vai ser diferente para a campanha, para o conjunto e para o anúncio ali. Então isso é importante para você saber onde você está analisando. E tem uma outra que, se quiser, é opcional, para você saber quando você fez uma edição significativa que resetou a campanha. Você pode vir aqui se quiser, coloca ED e escolhe essa opção, ó, edição significativa mais recente. Eu não vou colocar, mas é interessante ali você saber. Feito isso, eu vou aplicar essas duas colunas que a gente colocou. As colunas estão aqui, eu vou clicar em aplicar. Depois eu vou ajustar um pouco aqui a coluna para ficar mais fácil da gente poder visualizar aqui dentro também. Feito isso, a gente já tem aqui, ó, a data da criação e a data da última edição. Só que você vai ver que basicamente é a mesma data. Isso porque a gente praticamente não faz edições ali na campanha. A gente trabalha em otimizações nos conjuntos ou então nos anúncios, que é o que eu vou te mostrar aqui. Então aqui, ó, eu vou até atualizar para você ver. A gente tem várias campanhas rodando e como exemplo eu vou pegar uma que seria essa daqui. Então eu vou entrar dentro dela, veja que a data de criação e a data da última edição são a mesma aqui, dia 14. Quando eu entro aqui, eu vou ajustar aqui essa coluna também. E veja que legal, aqui ó, eu tenho algumas, ou melhor, duas campanhas, dois conjuntos que foram criados dia 14, porque são conjuntos ali que a gente criou junto com a campanha e outros que foram criados ali ao longo do tempo, como você consegue ver aqui. E aí é que tá, geralmente a campanha, ela não tem data de validade ali. E eu vou te mostrar um exemplo aqui de quanto que a gente já rodou dentro de uma campanha só para você ver. Mas os conjuntos dentro dela ali, a gente tem. Por quê? A gente vai testar, por exemplo, de 3 a 9 criativos ali já validados. Se esses criativos não performaram, a gente duplica o conjunto e testa outro dentro da mesma campanha. Isso é importante para a gente saber o que funcionou e saber o que não funcionou ali dentro. Assim fica mais fácil futuramente aplicar otimizações e consultar até para você ter ideias de novas segmentações e novos testes para você fazer. Porém, tem um caso em que a campanha tem a validade. A campanha ela tem um limite de 50 conjuntos de anúncio. Lógico que você não vai rodar isso ao mesmo tempo. A gente vai rodando de 2 a 3 ao mesmo tempo. Mas quando ela atingir 50, o Facebook não deixa, pelo menos nesse momento que eu gravo o vídeo, você colocar mais conjuntos. Aí sim a gente vai trocar essa campanha. Ou então, quando você vai trocar alguma configuração que é da campanha, por exemplo, de CBO para BO, por exemplo, utilizar o catálogo ali no nível da campanha, para ter campanhas específicas de catálogo ali, não só o criativo, né? Aí sim você altera, mas do contrário, ela não tem validade, a gente vai trabalhar só nos conjuntos. E eu vou te mostrar um outro exemplo aqui. Então aqui a gente consegue ver, esse aqui ó, é um outro cliente também, a gente tem as mesmas informações que a gente tinha lá, porém, se eu vir aqui ó, e colocar para você aqui ó, o período máximo, veja o quanto que a gente já gastou só nessa campanha aqui, ó. Foi gasto mais de 257 mil aqui, com um faturamento de mais de 2 milhões em apenas uma campanha. Só que um detalhe, eu não rodo só essa campanha aqui. A gente roda muitas campanhas dentro dos clientes e roda campanhas também fora do Facebook. O resultado em si é uma junção de vários fatores. E se a gente pegar essa campanha nos últimos 30 dias, ó, o resultado dela tá que a gente gastou 25 mil aqui, ó, e a gente faturou 254 somente nessa campanha aqui. Mas são várias campanhas ao mesmo tempo e cada campanha tem uma função estratégica. Tem campanhas de venda, tem campanhas de base, tem campanhas ali para aumentar o engajamento, aumentar a distribuição, reconhecimento de marca, enfim, entra muita coisa, não vou detalhar porque aí precisaria de um outro vídeo, mas só para você entender aqui. Eu vou te mostrar aqui um outro exemplo
onde a gente tem testes de vários conjuntos e onde o resultado dessa campanha específica está ruim. Então aqui ó, a gente tem essa campanha aqui, que é uma campanha focada em interesse, e a gente está com ROAS aqui ó, bem baixo, de 1,62. Porém, se eu vir aqui e colocar o período máximo para a gente vê que o ROAS médio aqui está em 6,71. A gente tem o quanto a gente gastou e o quanto a gente faturou nela. Isso acontece porque a gente constantemente vai aplicando otimização, testando conjuntos e criativos. Se a gente entrar dentro dos conjuntos aqui, ó, só vou organizar ele aqui para a gente ver, porque tem dados dos clientes, né? A gente vê que a gente testou vários conjuntos e, na média, a gente tem esse investimento, esse ROAS e aqui o valor de conversão. E se vê que muitas campanhas performaram, outras não performaram tão bem ali, a gente vai testando. Por isso que o formato de CBO para você testar pelo menos 2 a 3 conjuntos tende a ser mais eficiente. E se caso que a gente roda 2 conjuntos, por exemplo, como é nesse caso específico aqui, mas no mínimo vão ser 2 ou 3 conjuntos, sendo no máximo ali a gente roda 6 conjuntos. E aí se você é um pouco mais ali atento, você olhou, falou, Alexandre, mas aqui está com ROAS de 9, por que você desligou? É bem simples, a gente roda testes, por exemplo, numa campanha, ou melhor, dentro de um conjunto, você pode rodar de 3 a 9 criativos validados. Se ele parar de performar ou se ele não performar, a gente troca para trabalhar então um outro conjunto, uma outra segmentação. Existem casos como esse em que em um período ele acaba dando um ROAS alto. Depois a gente vai aplicando otimizações nas análises nos períodos seguintes e ele acaba não tracionando. Então, para não queimar mais orçamento, não adianta eu forçar com mais criativos, a gente desativa e parte para novos conjuntos. E aí, quando você coloca um período máximo, você vê um ROAS desse, mas se você pegar a data que ele foi desativado e puxar alguns dias, uma semana ou 15 dias, você vê que ele parou totalmente ali de performar. Então, para preservar o ROAS, a gente desliga ele. Mas a gente sempre segue testando aqui. E se a gente vir aqui, ó, você vai ver ó, que a gente tem vários ROAS aqui dentro. Algumas campanhas são pausadas por motivos ali bem específicos, mas a gente consegue ver. E nesse caso, por exemplo, a gente está rodando testes com esses 2 novos conjuntos aqui também. Nesse momento não está performando, não performou, a gente vai entrar e fazer a troca dos criativos, colocando criativos campeões. E aí que entra um detalhe importante. Quando a gente fala em otimização no Facebook e no Google, isso é bem diferente. Eu só vou explicar um pouquinho no Google, mas no Facebook a gente nunca edita um conjunto, a gente duplica ele e na cópia a gente faz a alteração para eu manter o histórico. Então eu vou saber, por exemplo, ali o público que eu coloquei, eu vou saber, por exemplo, o gênero, a idade, a localização, informações importantes para eu saber o que eu testei e se performou ou não ali. Essa é uma forma de analisar. Porém, o que acontece muitas vezes, ou em alguns casos? A gente pode ter uma baixa correspondência de eventos dentro do gerenciador. E aí, a gente pode analisar as vendas também lá pelo Google Analytics das suas campanhas. Dá para fazer isso? Dá, é bem fácil. Eu não vou me aprofundar aqui, porque entram vários detalhes, só vou te mostrar por cima. Dentro do Analytics, você pode vir na parte de relatórios. Aqui tem vários relatórios. Tem esse aqui, por exemplo, de aquisição, que você pode consultar um relatório bem parecido. Esse a gente montou aqui na agência, mas é bem similar. Você pode clicar e ver aqui. Eu vou utilizar um que a gente utiliza aqui, que é esse aqui, ó. Aqui, a gente tem, por exemplo, ó, a receita total no período analisado. E aqui a gente tem, então, aqui, ó, todos os canais de aquisição desse cliente. Eu posso vir aqui, por exemplo, e pegar o seguinte, ó, colocar aqui origem / mídia para você ver. E ele daqui, ó, meta, eu sei que é Facebook, e aqui público frio vendas. Isso aqui não é padrão lá no Facebook, tá? São padrões internos da agência que a gente utiliza ali com tags do TM para poder analisar com mais facilidade. Você pode utilizar se você quiser. Mas se você tagueou certinho as campanhas, veja que eu consigo ter essa informação. Depois eu consigo vir aqui e aplicar um outro filtro. Origem de tráfego, campanha da seção. E daí eu posso fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó, vou copiar e vou aplicar um filtro porque eu tenho muitos dados aqui e eu quero somente as campanhas aqui de público frio focadas ali em vendas, por exemplo, de interesse ali. E olha só que legal, eu já tenho um filtro onde eu tenho aqui, ó, meta, público frio vendas. Aqui eu vou ter o nome dos interesses que a gente está utilizando ali e a data de cada um deles. Eu sei que alguns dados aqui estão ofuscados, é normal, mas só para você ver de exemplo aqui, ó, eu vou pegar esse de lookalike porque o do interesse tem dados do cliente aqui. Mas veja que legal, esse aqui, ó, a gente consegue ver a receita que ele gerou aqui, assim como a taxa de conversão. Mas as análises por aqui são um pouquinho mais avançadas e você tem que entender um pouco mais a fundo. Por quê? É normal eu não ter uma taxa de conversão alta aqui, porque o anúncio do Facebook não é um padrão a pessoa clicar e lá em comprar, tá? Geralmente, ele é um gatilho para que ela finalize por um outro ponto. Como assim? Aonde que é mais fácil? A pessoa clicar e comprar ali? Ou é mais fácil, por exemplo, ela lá no link da bio que ela já costuma,
procurar no Google, por exemplo, clicar numa campanha ali institucional, ou mesmo acessar o e-mail marketing e fazer a compra ou digitar direto. Esses são caminhos mais simples ali para a pessoa clicar e converter, mas o que gera o gatilho muitas vezes são os anúncios. Por isso que a gente tem a parte da janela de atribuição do Facebook. Hoje é clique de um dia, ou melhor, visualização de um dia e clique de 7 dias. O do Google, ela é bem mais longa ali. Então, devido a essa janela, quando a pessoa compra, se ela interagiu com o anúncio, a gente vai ter isso contabilizado no gerenciador, se tiver tudo redondinho. Quando você não tem, ou se você quer fazer uma análise um pouco mais avançada, a gente pode fazer pelo Google Analytics. Ele auxilia na tomada de decisão e na análise dos conjuntos e dos criativos. Aqui eu não vou colocar porque tem dados do cliente, mas a gente tem também a numeração dos criativos. Então eu consigo ver aqui dentro qual criativo gerou a venda. Ou quando eu não vou observar, por exemplo, a venda, eu posso ver qual criativo trouxe para mim aqui, ó, mais usuários, qual criativo fez a pessoa avançar mais no funil aqui, ou então analisar a duração média aqui, ó, da sessão, ou seja, a retenção daquela campanha ou daquele criativo. E isso me ajuda na tomada de decisão entre otimizar ou não. Às vezes uma campanha não está vendendo, mas ela pode estar trazendo para mim conversões assistidas ou mesmo trazendo um público qualificado para alimentar minhas campanhas de remarketing, e aí sim eu consigo escalar minha conta. Mas aí já é tema para um outro vídeo, porque entram muitos detalhes. Mas você consegue analisar mais a fundo aqui. Às vezes você pode não ter um ROAS dentro do gerenciador, mas analisando por aqui você pode ver que a campanha está gerando vendas para você ali. E agora um detalhezinho sobre o Google para você ver. No Google, as campanhas também não têm validade. E no Google a gente consegue prolongá-las por muito mais tempo, porque o processo de otimização ele é diferente. A gente chama de higienização. Lá no Facebook, quando eu quero otimizar uma campanha, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar nos criativos, ou eu vou pegar o que? Duplicar um conjunto e mudar a segmentação dele. Já o Google é diferente. Quando eu venho aqui ó, e clico, por exemplo, numa campanha qualquer, e eu entro aqui dentro dela, eu consigo vir aqui do lado e eu tenho várias opções aqui, ó, para eu navegar e eu aplicar otimizações pontuais. Aqui a gente não precisa duplicar. Eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, na parte aqui ó, de local, e aí eu vou ter aqui ó, as cidades, por exemplo. Nesse caso específico são os estados, mas eu posso colocar cidades. Eu posso escolher São Paulo, eu posso vir aqui, posso editar e adicionar uma segmentação para definir ajuste de lance. Eu posso aumentar ou diminuir o lance para esse estado específico. E eu posso fazer isso em vários pontos dentro aqui do Google. É como se fosse um relógio e eu vou fazendo ali um ajuste mais fino. A gente não tem isso no Facebook, seria interessante se a gente tivesse, mas aqui a gente tem. Então eu consigo pegar minha campanha, eu deixo ela rodar, às vezes eu posso não ter tanto resultado, e ao longo do tempo eu vou afinando ela devagarzinho e aí ela vai tendo uma performance muito maior ali dentro. Então, como você pode ver, não tem muito segredo. Uma campanha ela não tem data de validade ali. O que a gente vai trabalhar são em otimizações para que ela performe ali dentro, uma vez que as otimizações do Facebook são feitas dentro dos conjuntos e dos criativos. Já no Google, a gente faz a higienização, que é o quê? A gente fazer pequenos ajustes, eliminando configurações ou segmentações que não performaram bem e adicionando ou impulsionando as que foram bem. Se eu tenho uma boa conversão no estado, eu aumento os lances para aí. Se eu não tenho, eu diminuo. Isso dá para fazer em vários pontos aqui dentro. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Se quiser mais vídeos, tem aqui e lá no meu Instagram. Quiser avançar mais rápido no meu treinamento, quiser escalar o seu e-commerce, liberar tempo na sua agenda, tem a aceleração da minha agência aqui, o link vai estar na descrição. Esse vídeo fica por aqui, até a próxima aula.